Vai. Olá, muito boa tarde, amigos de Marabá e região. Neste sábado ou qualquer dia, a gente está sempre trazendo para você aqui na programação da TV Cairós o seu programa Personalidades. Hoje, mais do que nunca, um programa especial, trazendo sempre alguém importante para trazer algo de útil para você. Esse programa, é claro, essa emissora, ela trabalha sempre com prestação de serviço e utilidade pública a toda a comunidade de Marabá e da região sudeste paraense. A você que se liga em qualquer ponto dessa região, seja na zona urbana ou na zona rural, ou em cidades e vilas aqui aos arredores do nosso município, obrigado pela preferência de sintonia, tá bom? Hoje eu tenho a honra de mais uma vez receber aqui comigo, nesta edição do Personalidades, alguém que eu sempre gosto muito de trazer ao programa, porque a gente sabe que quando ela vem até aqui, essa pessoa vem até aqui, ela traz informações úteis à nossa sociedade de Marabá. E hoje eu recebo o general de brigada Carlos Henrique Tesch, que nos deu a honra da presença aqui mais uma vez em nosso programa. General, obrigado pela presença. Que bom ter o senhor aqui mais uma vez. Fabiano, telespectadores da TV Cairós, é uma satisfação muito grande. Você vai se lembrar, há um ano atrás, um pouquinho mais, eu chegava em Marabá, sim. Era recebido por você aqui nesse estúdio e foi uma satisfação muito grande conhecê-lo e também o trabalho que a TV Cairós tem aqui em toda Marabá e região. Para a gente é um prazer enorme, queria primeiro agradecer ao senhor por ter vindo aqui logo na chegada, né? E mais uma vez aqui com a gente. Hoje temos um assunto muito bom, mas antes de começar o programa eu quero dizer para você que está acompanhando a gente em casa, que aqui nós estamos com as nossas máscaras, né? O general está com a máscara dele aí, eu também estou com a minha aqui. Quem está no estúdio nesse momento também está utilizando a máscara. Os amigos que estão trabalhando, quem está aqui nas câmeras e nos equipamentos, todos estão de máscaras, né, general? Porque a gente precisa se proteger. E aqui... Sempre se proteger. Sempre, né? Eu com o general estamos mantendo uma certa distância também, tá? Claro, os dois sem nenhum sintoma. Obrigado você pela companhia e a gente vai falar hoje de um assunto muito importante aqui, que é a Operação Verde Brasil, que já está na sua segunda etapa, a Operação Verde Brasil 2, essa operação que vem trazendo aí benefícios, né, importantes para todo o Brasil e principalmente para a Amazônia Legal, que é a proteção da mata, o combate ao desmatamento ilegal, da extração ilegal de madeira, e a gente já tem visto algum resultado em relação a isso, resultados expressivos, inclusive, que a gente já mostrou aqui na nossa emissora, da Operação Verde Brasil. E agora a gente tem a Operação Verde Brasil 2, e essa brigada de Marabá certamente está inserida nesse processo com um trabalho bem forte junto a outras forças integradas de segurança. General, fala pra gente o que consiste essa Operação Verde Brasil e como que ela acontece nessa nossa região aqui pela 23ª Brigada. Fabiano, a Operação Verde Brasil 2, ela foi deflagrada a partir do dia 11 de maio do corrente, após o decreto presidencial que autorizou o emprego das Forças Armadas no apoio logístico e apoio de segurança às agências ambientais e aos órgãos de segurança pública. Então, ela vem numa sequência, a primeira, que a gente chama de GLO, Garantia da Lei e da Ordem Ambiental, foi decretada o ano passado, com aquela fase das queimadas, você se lembra, agosto, setembro e outubro, aquele movimento internacional de que o Brasil não tinha condições de cuidar da sua Amazônia. Então, as Forças Armadas foram empregadas pela primeira vez com esse viés de atuação no combate aos ilícitos ambientais. Logicamente que a posição nossa, da 23 Brigada de Infantaria de Selva, é uma posição de apoio logístico e de segurança às agências ambientais que têm por missão constitucional e missão por leis federais de cumprir essa atividade preventiva e repressiva aos ilícitos ambientais. A nossa brigada, como você sabe, ela tem a sua sede em Marabá, mas são 12 organizações militares espalhadas por todo o Pará e também com uma parte de responsabilidade no Tocantins e no estado do Maranhão. Então, a brigada vai estar atuando na sua fase maior aí da operação, com cerca de 4.400 homens e mulheres dispersados aí por cerca de 145 municípios, que é a nossa área de responsabilidade. A gente percebe que o tempo dessa operação não é tão extenso, mas a gente percebe que, ao mesmo tempo, é intenso
e é muito forte o trabalho de fiscalização nesses dias que vão ocorrer a operação. Inclusive, temos algumas imagens, enquanto o general complementa aqui, a gente mostra imagens dessa Operação Verde Brasil aqui, inclusive na nossa região. Inclusive, essa operação ela já está rendendo bons resultados, né? As pessoas queriam, inclusive acontecendo até mais cedo do que outros tempos. Por que está acontecendo mais cedo? Exato. Você tocou num ponto importantíssimo, que foi a questão de que essa operação, ela é a segunda edição, mas, na verdade, ela, por estar inserida agora dentro do Conselho da Amazônia Legal, sobre o guarda-chuva do vice-presidente da República, ela congrega não somente o Ministério da Defesa. Então, são diversos ministérios, Meio Ambiente, Ministério da Justiça, da Infraestrutura, que visa realizar ações não somente pontuais de repressão, mas ações que, em conjunto e ao longo de vários anos, vão conseguir não só minimizar, mas como também organizar essa atividade repressiva aos ilícitos aqui na nossa Amazônia. Então, essa questão que você colocou da nossa brigada, ela é apenas um pedacinho, uma parte das Forças Armadas. Nós temos a Força Aérea, a Marinha, a PRF, a Polícia Federal, ICMBio, IBAMA, SEMAS, ou seja, são diversos órgãos trabalhando conjuntamente e que isso vai se repetir, vai se replicar nos próximos anos. Então, a ideia é que não seja apenas uma ação pontual de um mês, 2 meses, mas que ela se prolongue ao longo do tempo. Eu falei um curto tempo, mas é o tempo correto e o tempo ideal para se combater as queimadas. A gente sabe que o período é ali, setembro, começa o pessoal querer queimar, né, áreas de mata. Enfim, é uma operação muito importante. São quantos homens envolvidos nessa operação? Eu estou falando sobre a 23 Brigada de Marabá. Pois não. A 23 atualmente está empregando cerca de 1.100 militares, homens e mulheres, no apoio nessas 145 cidades que nós temos responsabilidade em apoio a diversos órgãos e agências ambientais. E você falou muito bem, ela foi antecipada esse ano, justamente para que nós consigamos, as agências ambientais, ter um trabalho efetivo de prevenção para que nós não cheguemos ao nível de queimadas ocorrido no ano passado. Esse é um dos objetivos dessa antecipação da operação. A gente tem Polícia Federal aí no meio, né? Força Nacional. O Exército ele atua como apoio, um subsídio forte. As Forças Armadas, pelos meios de guerra que ela possui, então, helicópteros, fuzis, embarcações, estruturas, então, locais para reunião, então, de diversos órgãos e agências, com os cuidados da Covid, né? Claro. Que é uma outra preocupação. Muita coisa tem sido feita por videoconferência. Verdade. Então, as Forças Armadas, elas entram no decreto como um apoio logístico e de segurança às ações que, por lei, são das agências ambientais, a quem cabe reprimir esse tipo de ilícito. Bom, para quem está nos acompanhando em Marabá ou em qualquer lugar da região, seja pela rede social, pelo YouTube, eu sei que esse vídeo vai chegar longe nessa nossa entrevista e como estamos na Amazônia ou no portal da Amazônia, muita gente quer saber, e eu peço até que o senhor repita, o senhor falou que são 145, né? 145 municípios. O senhor pode citar alguns deles aí, pelo menos os mais estratégicos, onde o Exército vai estar, não no sentido de saber onde vai ocorrer a operação, mas de informar a população? Claro. A base das operações se encontra onde estão os nossos quartéis. Certo. Então, Marabá é um grande centro operacional, é o que você falou, não necessariamente as ações serão em Marabá, porque as aeronaves, as viaturas dão possibilidade de deslocamentos grandes. Entendi. À noite, na madrugada, no sábado, no domingo, então. Mas a Marabá é uma sede, Itaituba, outra sede, Altamira. Nós temos também a sede de um batalhão nosso em Imperatriz do Maranhão e em Tucuruí, o nosso esquadrão de cavalaria. Então, inicialmente são essas bases. O ano passado nós desdobramos, ao longo dos 2 meses que durou a operação, bases que se estenderam até o limite com a divisa com o Mato Grosso, né, a divisa com o Amazonas e só faltou a divisa com o mar, porque aí a 23 Brigada não chega lá. Mas toda essa área foi percorrida. No ano passado foram 7 voltas na terra, em termos de quilômetros rodados, os diversos reconhecimentos e ações realizadas. Legal. Bom, esse ano nessa Operação Verde Brasil 2,
Vocês vão fiscalizar alguma área indígena? Alguma área indígena? Caso vocês forem fiscalizar, como se darão essas ações dentro dessas áreas? São áreas específicas, né? E talvez tenha um trato especial. Com certeza. A gente, e foi boa a tua pergunta, porque essa questão dos alvos, eles estão trabalhados pelas agências ambientais, que têm já os seus trabalhos rotineiros de fiscalização, e em conjunto com os órgãos como o Sensipan. Hoje nós temos pessoas do Sensipan de Brasília trabalhando conosco, que permitem o levantamento via satélite do local aproximado ou quase exato de onde estão ocorrendo os desmatamentos. E, a partir desse levantamento dos alvos, são planejadas e realizadas ações. Muito bem, muito bem. Bom, a gente vai falar já já sobre as ações do Exército, né? De combate à Covid-19, de proteção, enfim, de ajuda comunitária, né? Vamos falar já já sobre isso e continuar falando sobre essa Operação Verde Brasil, que é muito importante. A gente sabe que as queimadas e o desmatamento são pontos aí cruciais nessa operação e acontece bastante nessa nossa região, não é fácil. Vamos ao intervalo rapidinho? Pode ser? Vamos, e depois eu complemento o que faltou a responder a tua pergunta 100%. Qual? Das terras indígenas. Das terras indígenas. Isso. Dá tempo? Pode ser, então? Vamos lá. Então, as terras indígenas são uma área muito importante, mata fechada, preservada, locais de difícil acesso e também onde, eventualmente, podem ocorrer atos ilegais ou ilícitos em relação ao desmatamento, à exploração ambiental de forma incorreta. Então, se houverem, a gente chama de alvos, né, a serem atingidos, buscados na ilegalidade dentro de terras indígenas, elas também serão trabalhadas. Com um detalhamento importante, face aos riscos que os povos indígenas possuem, pela sua vulnerabilidade em termos de imunidade, e a questão da Covid, o coronavírus que está ocorrendo, as ações elas não estarão dentro de aldeias, elas buscarão alvos longe de onde estão vivendo os nossos povos indígenas e, além disso, todas as ações para a proteção da tropa e da população, com uso de máscara, mantendo o distanciamento necessário, ou seja, com todas as medidas cautelares para que a gente não incorra numa contaminação ou mesmo numa autocontaminação do nosso próprio pessoal. Muito bom. Vamos sim agora no intervalo, já já a gente volta com o general Carlos Henrique Teche, falando mais sobre essa questão das ações de combate ao Covid-19 e também algumas perguntas sobre a Operação Verde Brasil, segunda parte. A gente volta já já.